Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 43 até o versículo 50. Vamos lá? Olha o que está escrito no versículo 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Observa que Jesus está entrando aqui em um assunto, de uma pessoa quando ela está possessa, ou então quando o espírito imundo, habita em uma pessoa, ele faz a pessoa o quê? De sua morada. Então, quando um espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele faz o quê? Ele começa a andar, ele anda por lugares áridos, procurando o quê? Repouso. Ele quer uma casa para morar, ele quer um lugar para fazer bagunça. Só que a Bíblia vai dizer assim, porém, não encontra. E quando ele não encontra, ele vai fazer o quê? Olha o versículo 44. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Observa que para ele, aquela pessoa, ele faz o que daquela pessoa? A casa dele. E é como se ele estivesse tomando posse realmente. Aí ele diz o que? Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra como? Vazia, varrida e arrumada. Aqui nós acreditamos que quando ele volta e encontra vazia, varrida e arrumada, aqui é quando aquela pessoa aceita Cristo, busca a Deus e deixa que Jesus, através do Espírito Santo, venha fazer morada nele e começa o quê? A arrumar a vida dessa pessoa. Só que a gente sabe que muitas pessoas não permanecem nos caminhos do Senhor. E aí, só que quando a pessoa não permanece nos caminhos do Senhor, quando esse espírito imundo ele volta, por quê? Para sair daquele lugar, provavelmente ele foi expulso. Quando a gente retorna aí, vamos retornar no versículo 43 para você ver. Diz assim, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, provavelmente ele saiu por quê? Porque ele foi expulso. Ele não ia sair por vontade própria, ele não ia sair tipo, eu vou sair e deixar aqui vazio. Não. Aí diz, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repousar, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Porque provavelmente o Espírito Santo estava arrumando aquilo. Só que o Espírito Santo não está mais aí. Porque se ele voltasse e o Espírito Santo estivesse aí, ela não estaria o quê? Vazia. E está mostrando no versículo que a casa o quê? Está vazia. Aí vai dizer o que no versículo 45? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que a primeira, ou do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Observa que Jesus mostra que o espírito imundo, quando ele volta, ele leva com ele o que? Ele leva consigo outros 7 espíritos, e piores do que ele. Aí vai dizer que entrando habita ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que a primeira. Você conhece alguém, talvez, não precisa colocar aí que você conhece e quem é a pessoa. Não faça isso não. Mas talvez você conheça alguém que começou a buscar a Deus, estava nos caminhos do Senhor, e tinha uma vida assim toda desregrada, mas era uma quantidade assim que ele andava o caminho errado era uma quantidade. E aí ele começou a buscar a Deus, a vida começou a se consertar, e de uma hora para outra ele vai e se afasta de novo de Deus. E aí quando você olha para a vida dessa pessoa, você vê que ela está muito pior do que antes. O estado dela de hoje está pior do que daquela outra vez que ela estava e depois se converteu, aceitou a Jesus. Por que isso? Porque a Bíblia mostra o porquê que acontece isso. Infelizmente é dessa forma. A pessoa busca a Deus, mas quando se afasta, o espírito imundo que habitava nela vai voltar, vai encontrar a casa vazia, vai encontrar varrida e arrumada. Só que em vez de ele voltar só, o que ele faz? Ele volta e traz consigo o quê? Mais 7. E esses espíritos imundos é pior do que o que estava antes. E a própria Bíblia mostra. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então o estado daquela pessoa só tende a piorar, porque ali já não tem mais um espírito imundo, ali agora tem 8. E os outros 7 que chegou
é pior do que o que tinha antes. Olha o versículo 46. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com Jesus. Observe aí que foi a mãe e os irmãos estavam fazendo o quê? Procurando falar com ele. Aqui, acredita que aqui são os irmãos de sangue, filhos de Maria com José, procurando falar com Jesus. Provavelmente eles estavam preocupados com tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus e com medo de acontecer algo com ele. E talvez queriam levar de volta para casa. Aqui, assim, acreditamos que foi por causa disso, que Maria, junto com os irmãos de Jesus, foi até lá procurar Jesus, porque já estava ouvindo várias coisas. A Bíblia mostra que os próprios fariseus ali já estavam tramando matar Jesus. E claro, Maria como mãe e os outros irmãos procurando ali, provavelmente preocupados. Não diz-se que exatamente na Bíblia, viu? Quer deixar bem claro que não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum, que eles fizeram isso aqui exatamente por causa disso. Mas acreditamos que provavelmente foi por causa disso. Provavelmente. E olha o versículo 47, o que aconteceu. E alguém lhe disse para quem? Disse para Jesus, E alguém lhe disse, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Então o recado chegou para Jesus. Jesus estava dentro de uma casa ali, uma grande multidão estava rodeando aquela casa. Jesus provavelmente estava ensinando, explicando algumas coisas, provavelmente algumas curas, mas a multidão ali apertando ali aquela casa. E aí chega esse recado até Jesus, ele lá dentro da casa. E o versículo 48 vai dizer, porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Nesse momento, Jesus não estava desfazendo da família de sangue. Deixar bem claro que Jesus não estava desfazendo, porque Jesus, o que demonstra a palavra, Jesus era aquele que realmente cuidava da sua mãe, cuidava dos seus irmãos. Acredita que Jesus, como filho mais velho, depois que José, o pai adotivo, morreu, provavelmente ele ajudou a cuidar da família. Mas nesse momento, quando Jesus pergunta no versículo 48, porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Isso aqui porque depois ele ia trazer uma outra fala em cima disso. Qual foi a outra fala que Jesus trouxe? Olha o versículo 49 e o versículo 50, o que ele respondeu. E, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e os meus irmãos. E no 50, ele deixou bem claro e diz, portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus mostra que é aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste. Isso aqui, Jesus está mostrando o quê? A filiação dele com todos nós. Mostrando o quê? Que aquele que faz a vontade do Pai, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós fazemos o quê? Somos juntos com Cristo. E Cristo mostra o quê? A importância de fazer a vontade do Pai. E só lembrando, ele não estava desfazendo da família dele de sangue. Ele não estava desfazendo de Maria, não estava se desfazendo dos seus irmãos. Ele aqui estava querendo mostrar o quê? Que a grande importância mesmo, quem é aquele que ele vê também como sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, aquele que faz a vontade do Pai. E Jesus nos mostra o quê? Que em primeiro lugar devemos fazer a vontade do nosso Pai. E só lembrando, os vídeos não acabam aqui. Se você chegou até aqui, está gostando dos vídeos, está gostando do conteúdo, deixa um comentário aí se está contribuindo com o seu estudo, com a sua leitura diária. E se você conhece alguém que lê a Bíblia, mas não consegue entender direito, manda esse vídeo para ela e fala bem assim, olha, esses vídeos aqui provavelmente vai te ajudar aí no seu devocional, na sua leitura diária, tá bom? E só lembrando, chegou até aqui, não é inscrito no canal, entra aqui, se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para toda vez que sair vídeo novo, você ser lembrado aí no seu aparelho. E aqui vai estar as playlists, tá bom? Deus te abençoe, te aguardo no próximo vídeo.